Olá! O programa Extra Classe de hoje faz uma reflexão sobre as condições de trabalho que contribuem para o mal-estar dos professores. Além disso, você confere a agenda e o Simpla em Movimento. O Extra Classe está começando agora. Baixos salários, cobranças excessivas, agressões verbais e físicas são realidades bem presentes no cotidiano escolar e têm levado professores de todo o país a um quadro de adoecimento. Para discutir as consequências desse mal-estar na vida do professor e na qualidade da educação, confira a entrevista. E nossa convidada de hoje é a professora e doutoranda em educação, Jussara Bueno Pasqualino. Olá, professora, tudo bem? Tudo bem. Jussara, você é autora deste livro aqui, O Professor Desencantado, Matizes do Trabalho Docente, que se propõe a investigar os fatores que levam ao mal-estar na profissão. Eu gostaria que você falasse um pouco quais fatores são esses. Essa pesquisa que eu fiz foi realizada numa escola pública. Uma escola que era uma escola de qualidade, em que fazia o diferencial em Belo Horizonte. E nos últimos anos ela passou a ser uma escola com vários problemas. E isso repercutia no dia a dia dos professores, que estavam adoecidos, que estavam vivendo mal-estares. Então eu fiquei nessa escola de março a novembro, fazendo a pesquisa. E os fatores que eu identifiquei foram vários. A relação com o aluno, que é um outro aluno, o termo que eu uso é o desconhecimento desse público que está na escola hoje, desse aluno que está lá. O trabalho isolado do professor, em que ele tem vergonha de falar das dificuldades que ele está vivendo. Não existe um trabalho de equipe efetivo. A questão salarial, que é uma coisa que sempre foi um trabalho difícil do professor enfrentar, mas que na realidade que a gente está vivendo hoje, isso pesa, porque o professor ele precisa de material, ele precisa da área de lazer, ele precisa de várias coisas, e isso fica impossibilitado por causa do salário. Certo. Agora, há também, professora, uma expectativa exagerada por parte da sociedade em relação ao papel do professor e ao papel da escola também, e isso poderia levar a esse mal-estar também? É o mais forte. O que eu coloco é a distância entre o ideal da profissão, aquele ideal que a gente tem na formação o tempo todo, que a gente constrói, que eu chamo de etimemas, que a gente vai construindo ao longo do tempo na nossa profissão, que são os gêneros da profissão. Então, teve o caráter de missão, de sacerdócio, de ser trabalhador, e eu falo que infelizmente nós estamos vivendo um momento que ser professor é ser sofredor. Então, vai juntando toda essa realidade conflituosa do professor no seu trabalho. O que nós estamos vivendo neste momento, professora? Bem, esse movimento, ele é síntese de uma realidade da sociedade que a gente vive hoje. A sociedade realmente está vendo uma sociedade que a gente fala fluida, uma sociedade líquida, sem muito comprometimento. Se não existe essa responsabilidade, a escola tendo a parceria da família, porque a escola é um local de formação, mas não pode ser o único. E ela fica isolada, sendo o único, sendo responsabilizada. O professor passa a ser o culpado porque a educação vai mal. Professora, quais são as consequências desse mal-estar na vida do professor e da educação de um modo geral? Eu vejo como um círculo vicioso. Primeiro, esse professor se sente frustrado na sua capacidade de fazer a diferença na vida do outro. Ele passa por um processo de adoecimento, que são de vários níveis. E muitas vezes até depressão profunda e vários quadros piores que já atingem o físico de uma maneira efetiva. Eu tive um professor que teve uma isquemia cerebral na sala de aula. Mas, além disso, desse estado, desse sofrimento desse professor, a gente percebe também que ele está isolado, que ele está sozinho. Certo, isso significa que há uma necessidade de romper um silenciamento, que é o que você fala no livro também. Exatamente, eu uso o termo que o professor está silenciado. Ele está sofrendo, ele tem vergonha desse lugar. Se ele não falar sobre isso, cada vez ele vai ficar num estado maior de sofrimento. Agora você relata também, professora, no livro que tem uma docente que deu um depoimento que foi agredida por um aluno com uma carteira. Esse problema da violência em sala de aula parece ser também um dos principais fatores, né? Olha, a violência, ela tem crescido nos últimos 30 anos. A agressão verbal virou constante. As pessoas já não reclamam da agressão verbal,
mas a agressão física também está muito presente na escola. E ela está presente, eu não preciso de sofrer agressão. Quando eu sei que um colega meu sofreu, isso tem um impacto muito forte no meu dia a dia. Essa professora ficou marcada. Uma professora formada em letras, formada em advocacia, teve uma carteirada no joelho, rompeu os ligamentos, ela nunca mais voltou a ser a mesma. Professor, eu sei que você está concluindo um livro sobre presenteísmo. Fala um pouco para a gente sobre esse conceito, como é que ele se dá no ambiente escolar. Bem, o presenteísmo é um termo usado na década de 90, mais voltado para a questão econômica. São os grandes gestores que não podem faltar do trabalho. E nessa perspectiva, eles colocam como aquele servidor que é presenteísta, como fosse aquele fraco, aquele que não pode mostrar que está faltando um serviço, que está ligado ao financeiro. Eu uso esse termo em outras circunstâncias, porque o presenteísmo docente é aquele profissional que acha que ele pode fazer a diferença. Então não é o fraco do sistema econômico, é aquele que tem o ideal da profissão, é aquele que quer transformar, é aquele que quer fazer diferente. Infelizmente, nós temos grande número de professores presenteístas. Agora, se nos Estados Unidos, nas empresas da área econômica, eles estão tendo cuidado para que o presenteísta possa ser acompanhado, ser cuidado, para ele não chegar ao absenteísmo, porque esse presenteísta ele vai trabalhando até o momento que ele adoece de vez. O professor, por exemplo, se encontra doente, mas comparece à sala de aula, Exatamente. dá aula dele. É aquele que utiliza medicamentos no intervalo de aula, que ele está passando mal, mas ele se esforça ao máximo para poder fazer a diferença na vida do outro. Só que ele já está num processo de adoecimento. E esse presenteísmo se dá de maneira diferente na rede pública e privada? Como é que você avalia essa questão? Olha, inclusive esse livro que eu escrevi com meu colega, ele fez a pesquisa dele na área privada. E ele nota que tem exatamente esse caráter do ideal. Porque, a princípio, eu poderia pensar que o professor presenteísta estaria também na rede privada pensando simplesmente nos vencimentos. Mas não, é mais forte o ideal da docência. Certo. Professora, eu vou convidá-la para assistirmos a uma reportagem feita pela nossa equipe sobre esse assunto. Vamos lá? Sim. Estudos revelam que nos últimos anos, o índice de adoecimento entre os professores cresceu de forma alarmante. Os docentes relatam que, além do desgaste físico, também sofrem danos emocionais e psicológicos. Este professor passou por uma depressão e agora pensa em abandonar a profissão. Uma das grandes causas de depressão é a gente ver a sociedade nos atacando, sobretudo os governos, tratando como se fôssemos os culpados pelos problemas da educação. Eu acho que não é por aí. Eu não acho que tenha um culpado, eu acho que a educação é um problema que tem que ser tratado por todas as partes. E a gente não vê resultado do trabalho. É duro, é adoecedor você ver alunos chegarem à 8ª série semi-analfabetos. Né? E você não tem estrutura para poder tratar dessas questões. Eu, por exemplo, estou desistindo da carreira, estou buscando outra área, conheço vários colegas que estão buscando outra área. Algumas áreas específicas, como química, física, a falta de professor é gritante. Você chega em alguns cursos a não formar nenhum professor, certo? E cada vez se procura menos a carreira do magistério. Eu acho que, em grande parte, em função da má remuneração, mas eu acho que uma das coisas que mais pesam é realmente a condição de trabalho. Em 2009, o Simprominas realizou uma pesquisa sobre a saúde dos professores da rede privada, que revelou o seguinte quadro: 41% dos professores já foram ameaçados ou agredidos por alunos. 92% reclamaram de cansaço físico e mental. E 33% se sentem desgastados na relação com a direção da escola. Realmente tem aumentado bastante o adoecimento do professor em função das condições de trabalho, principalmente no que se refere ao estresse e àquela doença conhecida como síndrome de Burnout. O que caracteriza essa síndrome é o que a gente chama de desistência da profissão. E essa desistência da profissão, ela decorre a partir do momento que o professor não vê no seu dia a dia, da sua atividade profissional, a importância e o reconhecimento que antes ele tinha. Essas condições, elas estão adversas porque há um excesso de trabalho do professor
E também uma grande falta de reconhecimento, tanto por parte dos proprietários, né, de escola, quanto por parte dos alunos. A falta de valorização, aliada ao excesso de trabalho e a cobrança por resultados, podem causar muitos danos à saúde dos professores. Diante desse quadro, o número de licenças médicas aumenta rapidamente. Este médico explica que os problemas da voz são os mais recorrentes, mas diversas outras doenças também atingem a categoria. Mas a gente percebe doenças cardiovasculares, hipertensão, algumas outras doenças relacionadas à circulação, problemas de enxaqueca, problemas de pele, problemas do trato digestivo. Então, cada pessoa vai acabar o organismo criando uma válvula de escape para aquela tensão que ela está sofrendo, que ela não tem como eliminar. Repensar a formação do professor frente aos novos desafios e colocar em discussão os problemas vividos na escola, contando com a participação do sindicato e da sociedade para elaborar soluções, podem ser caminhos para melhorar as condições de trabalho e vida dos professores e elevar a qualidade da educação.